Felipe Neto no New York Times. Parece piada, piada de mau gosto, mas infelizmente não é. Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender da hora que você estiver me assistindo. Selmo aqui. E é o seguinte, Felipe Neto teve um vídeo publicado no New York Times, um vídeo que ele fala verdades do Bolsonaro. Enfim, é um vídeo que ele vai lá e em inglês ele discorre sobre tudo que ele sabe do governo Bolsonaro, ou seja, nada de política. Ele pinta o Bolsonaro como homofóbico, machista, toda aquela baboseira, porque o Bolsonaro também fez o favor de falar merda no passado e agora fica voltando para ele o tempo todo isso. Mas o Felipe Neto, então, é o grande guru do New York Times, né? O cara que vai falar para o New York Times como é que está a situação no Brasil, a situação política no Brasil. A gente não tem analista político melhor do que o Felipe Neto. Mas ninguém. Então o Felipe Neto fez esse vídeo falando merda, e esse vídeo é ilustrativo do que o New York Times se tornou, e é ilustrativo principalmente daquilo que disse a editora que pediu demissão do New York Times. Ela pediu demissão e publicou, um dia antes do Felipe Neto, ela publicou uma carta aberta para quem quiser ler, explicando o motivo dela ter pedido demissão do New York Times, explicando a perseguição que ela sofria dentro do New York Times. Uma mulher que, até por incrível que pareça, odeia o Donald Trump e ainda assim é tratada lá dentro da redação do New York Times como lixo. Então, segundo o que ela dizia, ela precisava ser demitida do New York Times para o jornal ser considerado mais inclusivo pelas pessoas que estavam falando mal dela publicamente e nas internas do jornal. E os donos do jornal chegavam em particular, parabéns pela sua coragem, pipipi, popopó, mas não davam o apoio público que ela precisava, essa editora, para que ela continuasse fazendo o trabalho dela. O nome dela é Bari Weiss. E está aqui, ela odeia o Trump, mas ela gosta mais do compromisso, né? Mas ela também ama o compromisso com o jornalismo sério, que não existe mais no New York Times, e ela denunciou isso nessa carta que ela fez para quem quiser ler. E agora vem um youtuber brasileiro, um merda, porque o Felipe Neto é um merda, denunciar o governo Bolsonaro, dizer que o Bolsonaro é responsável pelas 60, 70 mil mortes por coronavírus que o país teve. O Bolsonaro é responsável por todas elas. E é impressionante, né, como é que na previsão do Átila Yamarino, o número de mortes seria de 1 milhão. E com o genocida Bolsonaro, a gente só chegou a um pouco menos de 100 mil. Aí vem as pessoas falando, não, mas o Átila não falou isso. O Átila publicou um estudo, mostrou um estudo que falava em 1 milhão de mortes, mas ele não disse nada, foi um estudo. Só que ele mostrou o estudo como se fosse verdade. Ele mostrou o estudo como quem mostra a Bíblia, um evangelho, o que quer que seja. Então ele disse sim que seria 1 milhão de mortes no país e a gente não chegou nem a 100 mil. Não que eu queira que a gente chegue a 100 mil, tá? Vamos querer depois. Não quero que chegue a 100 mil, não quero que chegue nem a mais uma morte. Mas eu além de desconfiar desses números, eu acho que tem que depois que passar tudo, se fazer uma auditoria e ver quem de fato morreu por coronavírus.
Eu, além de desconfiar desses números, eu não quero que ninguém morra de coronavírus nem de coisa nenhuma. Não estou aqui desejando a morte de quem quer que seja. Que isso fique bem claro. Nem mesmo do Felipe Neto, que é um merda, que só faz gastar o oxigênio dos outros. Nem ele, eu espero que morra, nem ele. Então, voltando ao New York Times, a carta dessa editora, Body Ways, junto com o vídeo do Felipe Neto, mostra exatamente o que esse jornal se tornou. Eu não sei qual é a vendagem dele nos Estados Unidos, se ele está vendendo bem, se as pessoas estão consumindo o New York Times ativamente, o quanto isso quanto ele tem vendido e circulado, qual é a projeção dele, mas nos meios conservadores americanos, eu já tenho uma noção de que o New York Times não penetra muito, ele não tem muita entrada, né? Ele é um jornal já com viés do Partido Democrata, um jornal liberal lá no sentido que se emprega nos Estados Unidos, é diferente do sentido que se emprega aqui. Lá, liberal é o que a gente chamaria de esquerdista, não é o liberal clássico que há aqui no Brasil, não é esse o sentido. E o New York Times é um jornal mais com viés liberal deles. E lá eles têm outras fontes, como o Ben Shapiro, como o Breitbart, o Daily Wire, né, os conservadores. O mais ouvido da América é o Rush Limbaugh, que tem milhões de ouvintes todos os dias, todas as manhãs. Então, para essas pessoas, o New York Times não chega. O New York Times chegar com o Felipe Neto só vai mostrar para o público dele, New York Times. É só uma pregação para convertido. É como se o Felipe Neto estivesse falando no DCM, mais ou menos no DCM de lá. No Brasil, 24/7 de lá. Ele não vai conseguir chegar num conservador americano e falar, olha, não vota no louco do Trump, porque aí isso vai influenciar aqui, a gente vai ter o louco do Bolsonaro. Até porque se ele chega para um conservador americano, ele chega para um Ben Shapiro da vida e fala, não vote no louco do Trump, o Ben Shapiro vai falar, louco é você de me propor uma coisa dessa. Aquele que faz documentários também, eu esqueci o nome dele agora, aquele indiano que fez o Obama's America, o Hillary's America. Esse cara, ele vai ouvir Felipe Neto e vai falar, não, vou votar no Trump sim. Você quer que o Partido Democrata volte ao poder aqui nos Estados Unidos? Eu não quero, vamos votar no Trump de novo. Ah, mas o Trump vai eleger o Bolsonaro no Brasil. O problema é seu. E se você está me falando que o Bolsonaro é ruim em você, que eu odeio o Trump, então eu vou apoiar o Bolsonaro. Isso ainda pode ter um efeito reverso para ele, para o Felipe Neto. Né? Na hora que ele chega nesses caras, na hora que chega no Dinesh de Souza, que é o nome do cara que fez os documentários, que veio, enfim, que eu vi aqui, na hora que chega num Dinesh de Souza desse, um Felipe Neto dizendo não votem no Trump porque senão vai eleger o Bolsonaro, um Dinesh de Souza da vida e as pessoas que seguem ele, que compraram os filmes dele, as pessoas que leem o Ben Shapiro, que ouvem o Rush Limbaugh, vão falar, então a gente votando no Trump, a gente está ajudando o Brasil a eleger o Bolsonaro, então vamos votar no Trump, porque se esse cara está dizendo que o Bolsonaro é tão louco quanto Trump, esse cara que deve ser tão louco quanto uma Hillary aqui, ou quanto um Bernie Sanders daqui. Então a gente não pode deixar que os Bernie Sanders brasileiros se elejam lá. Vamos votar no Trump para, inclusive, ajudar outros países a não elegerem os Bernie Sanders de lá, a não elegerem as Hillarys de lá. Então
E o Felipe Neto estava orgulhoso, né, no Twitter. Não, eu saí na capa do New York Times. Não saiu na capa, saiu na página principal do portal New York Times. Não se sabe se ele saiu no jornal impresso. Provavelmente não saiu no jornal impresso. Saiu só ali na primeira parte do portal, pregando para convertidos, porque como eu acabei de explanar, ele está só pregando para convertido, para quem já é esquerdista, como ele está se fazendo agora. E não vai conseguir convencer os americanos de absolutamente nada. Não vai, vai chover no molhado. Os americanos que votam em Hillary, que votam em Bernie Sanders, que estão considerando votar em Joe Biden, vão olhar para aquilo e vão falar, esse Bolsonaro é um louco, meu Deus, que sujeito é esse? Mas aqueles que votam em Donald Trump vão olhar para Felipe Neto e falar, esse cara não tem a menor noção do que ele está falando. Como é que esse cara vem chamar o nosso presidente de louco, de fanático, sei lá o quê? E o Trump foi, até o início da pandemia, o Trump tinha um recorde de emprego entre pessoas latinos e negros, pessoas desse espectro, não lembro qual dos dois espectros agora, mas ele tinha um recorde de maior número de maior índice de emprego entre esses segmentos. Então você vender um cara desse como louco é complicado, é muito complicado. O cara que trouxe emprego de volta nos Estados Unidos, que reduziu o desemprego nos Estados Unidos antes da pandemia, como ele vinha reduzindo, você chega e diz que ele é um louco? Amigo, tu não tá indo pelo caminho certo não. Aliás, o caminho que você tem que ir, Felipe Neto, como eu falei no vídeo passado, é o caminho do Ministério Público. O teu caminho a seguir agora é o caminho do Ministério Público e sim explicar para eles lá por que ainda tem livrinho de Casa Mata ou Trepa disponível para criançada nas lojas do Brasil, como Antônia Fontinelli provou que ainda tem. Esse é o caminho que você tem que fazer, o caminho de se explicar com o Ministério Público. Vai lá tentar convencer os caras de que o céu não é azul. Enquanto isso, você está só pregando para convertido e achando que fez uma grande coisa. Não fez. E não adianta dizer, como você disse, que é para o meu bem. Não é para o bem de ninguém. Aliás, você, não, Felipe Neto, não pensa no bem de ninguém. Se você pensasse no bem de quem quer que seja, amigo, tu não fazia o que tu faz com as crianças, valeu? Então é isso, pessoal. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E se inscreve aqui no canal, por favor. Até a próxima.